Olá, eu sou Michele Dias, sou terapeuta sistêmica, especialista, então, na constelação familiar. E meu propósito aqui é guiar você na sua liberdade emocional, desvendando você, as suas dores, os seus padrões inconscientes, que te impedem, né, de viver uma vida feliz, uma vida plena. E hoje eu trago um conhecimento fundamental que vai destravar, então, todas as áreas da sua vida. São três leis sistêmicas ali, né, que são leis sistêmicas com base no amor. E essas leis também que governam basicamente toda a sua vida, mesmo que você não tenha consciência delas. Eu pergunto a você, você sente que repete padrões nos seus relacionamentos? Você sente que também repete padrões com a questão com o dinheiro? Ah, Michele, eu até consigo, estou fazendo dinheiro, mas quando vê do nada, o dinheiro escorrega, o dinheiro não para na minha mão. Também a questão com baixa autoestima, a questão da saúde, quer dizer, todas as áreas da sua vida ali é como se elas estivessem travadas em padrões repetitivos. Eu vou te falar, e existe um porquê nisso, né? Muitas, então, das nossas dores, dos nossos bloqueios, eles não começaram com você. Eles são só um reflexo de todos os desequilíbrios nessas leis que a gente vai aqui aprender e você vai colocar as leis, né, como base na sua vida. Porque essas leis, elas operam, então, de forma inconsciente. Eu quero que você imagine, ó, se você sabe da lei da gravidade, você tem esse conhecimento, você sabe que se você se jogar de um prédio, você vai cair, você tem consciência dessas leis, né? A lei do trânsito também, se eu andar por essa avenida, eu vou estar na contramão. Existem leis que governam, tá vendo? A nossa forma de nos conduzir na vida. E você acha que não existe leis em relacionamento, leis com a questão como você trata o dinheiro, leis com a questão até com você mesma? Existe lei, só que eu também posso dizer de mim, nós estávamos inconscientes sobre essas leis, porque sim, existem leis, existem princípios ali. Já dizia, né, o nosso grande mestre, não importa a sua religião, mas o grande mestre ele veio ensinar algo através do amor. Ele também trouxe leis ali, né, que a gente precisa então praticar. Imagine que essas leis são leis fundamentais que vão trazer o fluxo, a leveza, a paz que você tanto busca, né? E essas leis, então, foram leis que quem desvendou as leis foram Bert Helling. Bert Helling foi um estudioso ali nessa compreensão das leis sistêmicas, que ele percebeu que existem leis dentro dos relacionamentos familiares, que essas leis governavam basicamente tudo na existência, digamos, daquele indivíduo. E qual que é a primeira lei? Então, a primeira lei, ó, que a gente vai falar é essa lei aqui, ó, a lei do pertencimento, ó, pertencimento. Essa é a primeira lei, então, que a gente vai falar sobre ela. Bert Hellinger, então, ele entendeu que dentro de um sistema familiar precisa existir pertencimento. Ninguém ou nada pode se sentir excluído, né? Ou esquecido, ou julgado. E mesmo uma pessoa, então, que morreu cedo, muitas vezes, aquela pessoa, ela é esquecida, né? Existe também a família, não podemos falar de fulano de tal está excluído, não, esse daqui não. Existe leis que trazem esse sentimento de volta. Então a gente precisa reconhecer ali, honrar também, uma coisa que a gente não traz o pertencimento, são ex-companheiros. A gente tem isso, né? Não, o pai, fala do pai do seu filho, né? Aquele traste, não sei o quê. Só que para dentro de um sistema, ninguém é excluído. E aquele traste faz parte agora do seu sistema, porque o traste, quem escolheu foi você. E aquele traste, ele traz junto dele algo tão importante que é uma criança. Se você tem, né, um vínculo ali, né? Então, colocar essas leis é fundamental. A primeira questão é, mulheres têm esse sentimento de não se sentir pertencente à família. Tudo por causa de dinâmicas lá
lá na infância, aonde a mãe deu mais atenção para outro filho, e aquela criança que é você se sentiu ali esquecida, não se sentiu pertencente àquela família. E muitas vezes também tem mulheres que carregam essa sensação de falta de pertencimento, que nem eu disse, que muitas vezes nem é dela, Michele, mas eu não tive nada na minha infância ali. E muitas vezes você está carregando a falta de pertencimento da sua mãe, né? Porque a gente traz na nossa biologia sistêmica, porque você não herda somente os olhinhos, os cabelinhos de mamãe, de papai, nós herdamos muito mais. Você herda sentimentos, você herda comportamentos, você herda crenças limitantes relacionadas a cada área da sua vida, né? Por quê? Porque a sua mãe passou para você. Por quê? Porque o seu pai passou para você todos esses sentimentos. E aquela criança, ela também foi percebendo o mundo e reconhecendo através do olhar dela. Então, essa sensação de falta de pertencimento é o primeiro que a gente precisa olhar. Porque lembra que eu falei que Bert Helling entendeu que tudo, porque se você não se sente pertencente, Sheila, eu não me sinto pertencente, você não se sente pertencente a nada. Você não se sente pertencente na empresa que você trabalha, você não se sente pertencente na família que você está. Ah, Michelle, eu sou casada, mas ainda sinto, eu sinto que meu marido me ama, ainda sinto que eu não pertenço ali, né? Porque esse sentimento ainda te acompanha, se você não entender e liberar esse sentimento, né? Trazer a compreensão, ele é seu, ele é da sua mãe, ou ele é de algum outro membro da sua família que se sentiu excluído ali. Pode até ser, sabe quem? O seu pai, a falta de pertencimento, porque a sua mãe passou a vida toda, digamos ali, a sua infância toda, julgando o traste do seu pai, julgando os seus 50%, e você carrega, tá vendo, até essa exclusão, essa falta de pertencimento do pai, porque tudo que a criança quer, por pior que seja aquele pai para aquela mãe, é o pai por perto, é saber que ela tem amor, proteção daquele pai. Tá? Então, essa questão do pertencimento é fundamental, tá vendo? Para o seu senso de pertencimento em todo qualquer lugar. Isso também traz a você o quanto você se sente merecedora de ter o dinheiro. Porque se você não se sente pertencente, você acha que, Michele, mas eu quero. Sabe aquele assim, a boquinha fala, a boquinha só fala. Michele, mas eu quero um relacionamento feliz. Michele, mas eu quero mais dinheiro. Mas, Michele, eu quero ser bem reconhecida, valorizada no meu trabalho. Mas eu quero me amar. É só aqui, a boquinha para fora que a gente quer. Mas aí, quando a gente vai ver, lá no fundo mesmo, não é isso que está lá gravado dentro de você. Está gravado que é falta de merecimento. Não, eu não posso ter mais dinheiro. Eu não mereço dinheiro. O dinheiro não é para mim. É porque tem algum nível dentro de você que ainda está em lealdade com essa falta de pertencimento. E a segunda, então, que a gente vai olhar é a hierarquia, que é a lei da ordem, né? Aqueles que chegaram antes de você têm prioridade dentro desse sistema. Parece uma coisa tão boba, né? Michele, eu sei que meus pais chegaram antes, que meus avós, né? Isso remete um fluxo da vida. Isso se organiza. Mas eu vou te falar assim, por mais bobo que seja, eu sei que meus pais, né, vieram antes dos meus avós, tudo mais. Eu compreendo. Compreender é só, digamos ali, 5% que você tem. Os outros 95%, imagina que você é 100%. E dos 100% você só tem consciência 5%. Os outros 95% são toda essa programação ali, que você pensa que você quer. E eu vou te falar, dessa lei da hierarquia, grande parte das mulheres que eu trabalho estão fora da lei da hierarquia. Quer ver quando você inverte a ordem, por exemplo, de forma inconsciente, quando você era apenas uma criança e talvez você ainda está nesse papel de querer salvar os seus pais, de bater no peito e dizer, não, eu vou salvar a minha mãe, eu vou salvar o meu pai. Ali você saiu da ordem.
inverteu a ordem. Quer ver quando a gente inverte também a ordem? Quando um pai abandona um lar e aquela criança, às vezes, ela se vê empurrada a ser não digo assim, né, o marido da mãe, mas é aquele suporte para a mãe. Porque daí a criança fala assim, o que acontece comigo? Não, Michelle, mas daí, quando meu pai foi embora, eu tive que ajudar minha mãe, eu que ajudei a criar meus irmãos, eu que tive que sair para trabalhar. Mas era papel daquela criança, tá vendo? A gente inverteu a ordem. E a gente bate no peito como se fosse algo, nossa, é algo maravilhoso. Isso é honrar os pais e mãe, mas isso você está carregando um fardo que não é seu. E você está excluindo quem deveria estar no lugar. Lembra que eu falei que a ordem precede? Só que os nossos pais, eles não têm esse conhecimento, eles não tiveram isso que você está tendo aqui a oportunidade de ver nesse vídeo, de entender a lei do pertencimento, e de forma assim que os pais, eles empurram a criança a ocupar aquele lugar, mas não é, tá vendo? Por que você fez isso? Por que grande parte das mulheres fazem isso? Por causa do amor ali, né? Ah, coitadinha da minha mãe, mas coitadinha da minha mãe, né? A minha mãe ali, ela se sobrecarregou, meu pai saiu, e você fica neste papel até hoje, ali, de querer salvar seu parceiro, de achar que você tem que salvar ele, de achar que você é responsável pela felicidade dele, pela felicidade dos seus pais ainda, porque você ainda se coloca nesse papel de salvador, mas ele é um fardo. Lembra que eu falei que não pode inverter a ordem, pais que não assumem papel de pais ali, porque os seus pais, eles estão emocionalmente doentes. A gente vive numa sociedade emocionalmente doente, que é onde os próprios pais, eles não ocuparam o lugar de pais. O quanto a gente vê hoje nas famílias, vamos falar da família brasileira, porque a gente, né, vive aqui no Brasil, então vou falar sobre a família brasileira. A gente vive numa família ali desestruturada, pais que só brigam e fazem com que os filhos assumem um fardo que não é deles. Por quê? Porque eles olham para o pai ou para a mãe e vê assim, nossa, falta de responsabilidade. Aí a gente bate no peito. Eu posso dizer sobre mim. Eu me tornei uma mulher independente. Eu sempre pensava assim, nossa, você é independente, eu não vou depender de ninguém. E a gente vê, conversando com as mulheres também, Michelle, eu tive que me tornar independente desde cedo. E os pais acham isso o máximo. Nossa, minha filha ali, ela se vira. Só que você só se virou, você só se tornou independente por falta. E você está ainda na dor ali, e fora do seu lugar ali também. Né? Porque aquela criança, ela deveria ter sido criança, deveria ter sido, e deveria ter se sentido que ela recebeu amor, carinho, que depois vai ser a próxima lei que a gente vai falar sobre isso. Então, como destrava isso? É você voltar para o seu lugar, né? Você olhar ali para o seu pai, que é ele que deveria ter resolvido com a sua mãe. E eu muitas vezes falo, mãe, isso é interno, mãe. Eu sinto muito se meu pai foi um traste com você, ele te traiu, bibi, mas ele é meu pai, ele vai ocupar o lugar dele. Não me coloca neste lugar, porque tem mães que pensam que as filhas têm que preencher aquele lugar. Porque a mãe dá para a filha a falta de apoio, mas não era a sua obrigação era ser filha. Aí pais colocam sobre os filhos um fardo que eles não conseguem carregar, e a gente arrasta esse fardo para a nossa vida adulta, para os relacionamentos, para a sua questão com o dinheiro, e você não sabe por quê, para a sua questão profissional, e você não sabe por quê. Entende? Porque você ainda é aquela salvadora em todo e qualquer papel das pessoas. Então, você precisa se colocar no seu lugar ali, né? E eu vou contando assim para vocês. A gente vê que não falo só agora sobre o Brasil, mas mundialmente falando, a mulher vem no papel que ela vem sendo um objeto dentro da sociedade. Se a gente pegar as nossas bisavós ali, as nossas tataravós, né, são mulheres de gerações onde mulheres tiveram que ser submissas, mulheres não mexiam com dinheiro, as mulheres não tinham o poder de votar dentro dessa sociedade. E a gente pensa assim, mas hoje você é um resquício daquelas ancestrais.
Então, a gente vem de uma sociedade ainda que a mulher está se descobrindo dentro deste papel, mas ainda você está saindo fora deste lugar, porque vamos pensar assim, que tá lá atrás, as nossas avós, né, bisavós, ali não tiveram isso, mas é como se fosse um dominó, vai chegando em você hoje, em algum nível isso, porque a sua mãe passou para você as crenças lá da sua avó, quer ver? Não, que dinheiro é muito difícil, tá vendo? Porque nenhum homem presta, e muitas vezes ela está falando que nem homem presta, não é só do seu pai, mas é do pai dela, é do avô dela, e provavelmente ela pode ter aprendido isso com a mãe dela, mas nenhum homem presta. E daí você fica nesse lugar, tá vendo? De nenhum homem presta, e ocupando um lugar que não é seu. E a sua mãe, inconscientemente, falando isso, nenhum homem presta, ela está excluindo o seu pai internamente dentro de você, porque você vai pegando, digamos assim, um ranço na questão com os homens, e você não sabe por que os seus relacionamentos não dão certo. Ou mulheres que se veem casadas, né? Não é casadas assim, mas casadas emocionalmente, porque se sentem responsáveis por cuidar da mãe ou por cuidar do pai. Mas não é o seu papel, mas ficam naquele, sabe o que é, Michele? Mas o que é? Sabe o que é? Vamos parar a síndrome do que é? Porque a síndrome do que é aquela mulher que não toma posição na vida. Sabe o que é? Mas a minha mãe, a sua mãe, ela escolheu se separar do seu pai. A sua mãe escolheu essa vida que ela está vivendo, se ela está sozinha, se ela está com um companheiro e ela não está ali feliz, não é você que tem que resolver a vida dela, você só tem o poder de resolver a sua vida. Só que mulheres ficam ali querendo resolver para a mãe, sabe o que é? A minha mãe, ela está sozinha, mas ela está escolhendo. E o que você está escolhendo para a sua vida? Se manter sozinha igual a sua mãe? Ficar dependente emocional da sua mãe, assim como ela é dependente emocional de você? Vocês ficam alimentando uma a outra? Então, você tem que tomar a consciência agora e colocar essas leis em práticas na sua vida. E a terceira lei, né? A terceira, todas essas leis são importantíssimas. Em algum nível, todos nós estamos em desequilíbrio. A lei do dar e receber, a lei do equilíbrio que a gente fala. A lei do dar e receber. Quer ver? A lei do dar e receber, ela atua assim. Quando você é criança ali, né? Você tem que lembrar que você só recebe dos seus pais. Os filhos só recebem dos pais. Os pais só dão para os filhos. Não tem como, que nem agora, você querer, não, Michele, retribuir, porque grande parte das mulheres se sente culpada. Não, Michele, eu tenho que retribuir. Eu estou sempre em dívida com aqueles pais ali. Isso se os seus pais te cobram isso, é porque lá no fundo eles estão emocionalmente doentes também. E você fica alimentando a doença deles. E vocês ficam nesse desequilíbrio. Por que esses pais, né, ficam ali exigindo de você essa troca? Não, porque eu cuidei de você. E agora, quando eu sou mais velha, é sua obrigação. Não, lamento falar que não é. Tá vendo? E por que a gente vem disso? Lembra que eu contei a história das mulheres lá das suas bisavós, tá vendo? Tataravós? A gente vem do quê? Do papel da mulher, onde a mulher, se vocês não sabem, você quer casar com minha filha? Você tem que me dar um dote. Mulheres eram troca. Era a troca disso. Você quer a minha filha, mas você tem que me dar um dote. Você quer a mulher, você tem que... É como se a mulher fosse esse objeto de troca ali. Então, a gente, tá vendo? Eu falei que a gente tem restício ainda desse sistema lá do passado, ainda com uma suidez aqui no presente. E a gente se coloca nessas inversões de papéis, né? E isso causa desequilíbrios. Porque, vamos lá, é se dar e receber. Então, os pais só entregam para os filhos e os filhos só recebem. Mas muitas das mulheres nem recebem dos pais amor. Michele, eu não recebi amor, eu não recebi presente, eu não recebi lá na sua infância. Porque a grande parte que a gente vem dos nossos emocionais era da nossa infância. E se seus pais te cobram, é porque eles também, digamos ali, estão vazios. Eles também não receberam dos pais deles. Por isso que muitas vezes pais, eles cobram dos filhos. Eu quero mais presença. Porque você me deve. Não deve nada. Bert Hellinger entendeu que os filhos não têm como compensar os pais. Eles só agradecem e honram.
E honrar não é essas, vamos dizer assim, essas besteiras que a sociedade colocou na nossa mente, que honrar é ter que aceitar tudo que os pais querem, que honrar é ter que fazer todas as vontades. Isso não é honrar. Isso não é, isso é viver em prol de uma dor e de um vício emocional dos próprios pais, né? Então, é você compreender que os seus pais te deram a vida. Eu honro ela, sabe como? É fazendo o melhor dela, é sendo feliz. Michele, mas que nem tem mulheres que vêm assim, não, mas eu não tenho nada com meus pais, mas você é feliz? Não, então você tem algum, em algum nível, essas leis estão em desordem. Você é feliz? Não. Em algum nível você tem problemas financeiros, então em algum nível você tem desarmonia. Michelle, eu tenho baixa autoestima. Em algum nível essas leis aqui estão atuando mais forte na sua vida. Ah, Michelle, eu não me sinto valorizada no meu trabalho. Ah, meu trabalho é sempre desse jeito, desse jeito, desse jeito. Em algum nível você está em desequilíbrio ali. Porque não tem como a sua vida dar certo se você só está olhando para a dor da mãe, para a dor do pai. Você não está olhando para a sua vida. É o que eu mais vejo trabalhando na constelação, na jornada da liberdade emocional. O que eu mais vejo são mulheres ainda ali querendo preencher vazio de pai e mãe. Porque pais ficam ali cobrando. Só que elas, dentro delas, elas estão vazias daqueles pais. Não receberam, na verdade. E é como se fosse assim, eu não recebi, mas eu estou dando para eles. Eu estou tentando preencher o vazio deles, porque eles não tiveram a capacidade de resolver a dor dele com os pais deles. E essas leis são leis fundamentais. Porque, assim, que nem eu disse, em algum nível você tem um desequilíbrio, porque eu garanto que os seus pais não trabalharam as leis dentro deles. Então, não tem como você estar com essa balança equilibrada. Você está com essa balança ali, né? Em equilíbrio. E não é sobre não ajudar ou ajudar, que nem aqui, então eu não posso fazer nada. Não, é sobre agora tomar consciência e saber do seu papel. Porque muitas vezes a gente quer se doar demais para pai e mãe. E nessa doação demais, você está saindo do seu papel. Porque se eu estou fazendo um esforço, existe ali uma compensação. Então você já está querendo compensar o quê? Eu só dou até o meu lugar de filho. Porque pais querem que filhos resolvam os problemas deles. Cada um está aqui para resolver os seus problemas, né? Vou trazer de um mentor aqui, que ele falou sobre a vida dele. Ele era um mentor muito rico, né? Ele é um mentor muito rico ali. E ele dizendo assim, olha, eu ajudo meu pai, eu dou para ele, sei lá, assim, vamos supor, ele fatura milhões aqui na internet, mas eu dou para meu pai ele uns 3, 4 mil, né? Para ele viver. E ele falou assim, eu poderia dar mais? Poderia. Mas o meu pai, eu passei a vida toda sendo aquele pombo correio da mãe do pai. Por exemplo, o meu pai dizendo assim, ele era viciado, meu pai bebia, então ele gastava o dinheiro dele com bebida, com droga, tudo. E daí o pai falava da mãe, daí ele levava o recado para a mãe. Aí a mãe falava do pai, ele levava o recado para o pai. E daí falava assim, tá mãe, tu tem que fazer assim com o pai, pai, tu tem que fazer assim com a mãe. Saiu do lugar, saiu da ordem. E tá vendo? Porque aqueles pais emocionalmente doentes colocaram o filho no meio da briga deles. Filhos não têm que ficar no meio de briga de pai e mãe. É como se você estivesse falando assim, escolhe um dos dois. Inconscientemente. Mas você não tem que escolher ninguém. Aí ele dizendo, tá, eu dou pro meu pai. E ele dizendo assim, que ele dá pro pai dele, tá vendo? Aquilo ali. E aquilo ali, tá bom aquilo ali. Porque daí ele pode trabalhar, ele vai fazendo, ele vai ficando no lugar dele, né? E ele dizendo assim, que quando o pai dele vem visitar ele deixa o pai também pagar coisas para ele. Hoje a gente não se permite, não, meu pai não pode pagar nada. Mas ele é pai, é que você está olhando ele com um olhar de pobre, um olhar não só de pobre, mas é um olhar de menor, de pequeno. E você é um filho, você que é tratado como filho, dizendo assim, e a melhor coisa que tem é quando meu pai paga, vamos lá tomar uma cerveja. Eu falei, né, ele tem bilhões na conta, ele falou, eu poderia pagar, poderia, mas eu gosto de receber do meu pai. E saber que ele está me pagando, por mais que aquele dinheiro eu sei que saiu eu que dei para ele, né? Mas eu me sinto bem neste lugar. E é isso também, a gente saber que ele tem que retornar para nós.
este papel, a gente não sai do lugar de filho. Não é nossa obrigação de, tá ali requerendo olhar para o pai e resolver o problema do pai. Aí, ele dizendo que ele teve que doutrinar, digamos, o pai e a mãe. Dizer, mãe, agora tu resolve, pai, tu te vira. Porque ele dizendo que todo o problema que tinha para ligar para ele, filho, eu vou me mudar, vou lá para não sei para onde. E ele dizendo assim que o pai dele tinha um hábito, toda vez que se mudava, ele simplesmente vendia todas as coisas por um preço de banana, e daí quando ele ia montar a casa lá, ele não tinha dinheiro. Esse era o padrão do pai dele, tá vendo? Isso é o aceitar. Pai, eu aceito, tudo bem, pode ir, mas eu não vou te ajudar em nada. Não, mas você pode, pai, eu posso. Mas eu sei que você consegue, resolve aí do seu jeito, da sua maneira. O pai dele, dizendo assim, o pai dele sempre dá um chilique, agora não dá mais, porque ele compreendeu. Sempre dava chilique, porque não sei o que, tinha que me ajudar, sempre aquelas ladainhas que os pais colocam, né? Na cabeça dos filhos. Aí ele dizendo que depois de ali umas 3, 4 semanas, o pai liga dizendo, filho, não, tudo bem, eu já resolvi, tá vendo? Eles conseguem, só que a gente ensina a eles, é como se depender de nós. Eu sou o salvador da sua vida. E eles têm que resolver o problema deles, porque quem criou aquele hábito foi ele, de, eu não gostei aqui, vou sair daqui, vou gastar tudo. Isso criou um padrão dele, repetitivo dele, e você não está aqui para resolver. Isso que acontece, a sua mãe, que nem fica a mulher, mas a minha mãe, Michele, ela tá solteira. Ela tá solteira porque ela quer. Mas a minha mãe, ela só arruma homem, eu tenho que ir lá ajudar ela, coitadinha. Ela tá com aquele traste porque ela escolheu. Porque não sei o quê. E você vai contar essa ladainha há quanto tempo? Os filhos não estão aqui para preencher o vazio da sua mãe. E se ela te cobra, é porque ela tá emocionalmente doente, ela que tem que resolver e curar as dores dela, da criança interior ferida dela. Tá? E se você colocar essas três em equilíbrio, a sua vida vai fluir. Ainda continuando a lei do dar e receber, né? Os pais só dão e os filhos só recebem. E a grande parte de nós nem recebeu dos pais, né? Aí a gente vai para a vida, e vamos fazer de conta. E você hoje é o seu parceiro, né? Aí você quer ser aquela mulher que só dá aqui pro parceiro, faz. E esse daqui faz tão pouquinho. Por quê? Porque você foi ensinada a dar. Aí chega uma hora que você diz assim, não sei por quê, eu tô sobrecarregada, tô tão cansada, meu parceiro, ele não me valoriza, ele não sei o quê. Mas você vem de um sistema onde você aprendeu a só dar, e neste daqui, relacionamento de marido e mulher, a mulher não pode só dar, existe uma troca, é uma lei do equilíbrio, não é como só os pais dão e os filhos recebem. Na relacionamento de pai e mãe, lembra sempre, essa é a lei que Bert Hellinger fala que essa é a lei que só a criança recebe e os pais só dão. E dão tudo aquilo. E a criança tem que receber, agradecer a vida que eles deram e fazer o melhor dela. É ser feliz. Mas muitas vezes a gente não consegue isso porque a gente fica ali, Michele, mas o que os outros vão pensar? Michele, mas eu acho que se eu fizer isso eu vou ter ingratidão. É porque de todas as informações que a sua mãe ou seu pai colocaram sobre você, muitas vezes obrigações que você aprendeu ali, né? Que a mãe colocou você nessa obrigação. Porque você tem que me ajudar, porque o seu pai não me ajuda. É você é a filha mais velha, é essa obrigação. Lamento, mas não é. Você tem que agora romper com isso internamente, dizer para você, não é a sua obrigação cuidar dos seus irmãos. Não era a sua obrigação tomar o papel que deveria ter sido do seu pai. Eu lamento se a sua mãe fez isso com você. Eu lamento se você não se sente pertencente, se ela excluiu o seu pai. Eu lamento se você, na lei da hierarquia, não tomou aquilo que deveria ter tomado. Então, você precisa colocar essas leis em ordem e equilíbrio, e você vai perceber que a vida, ela começa a fluir, porque daí sim, verdadeiramente, você ocupa o seu lugar, e é neste lugar que você consegue transformar os seus relacionamentos, a sua questão com o dinheiro, a sua questão profissional, a sua questão com a autoestima. Aplica essas leis na sua vida para destravar toda a sua vida. E eu tenho, então, algo aqui fantástico para você conhecer mais sobre essas leis sistêmicas, entender como é que eu aplico isso na minha vida. Eu tenho um curso chamado A Chave da Harmonia, onde você vai
aprender mais sobre essas leis, aprender mais sobre a constelação familiar, como aplicar essas leis, como destravar essas leis, com várias aulas compreendendo essa dinâmica da constelação e também com aulas ali que são fundamentais. É um bônus, então, que tem aulas que você vai colocar essas leis em prática ali junto comigo, onde você vai ter uma vivência, né? E esse curso é muito promocional. A chave da harmonia ali. Então, corre, que tá lá no link da bio, então, lá no meu Instagram, por apenas R$19,90. Traga esse conhecimento para a sua vida, para destravar toda a sua vida. E vai lá e corre e compra a chave da harmonia para destravar os seus relacionamentos.